Boa tarde, meninos. Hoje a nossa aulinha é a correção do Vamos Relembrar das páginas 82, tá? E 83. Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção na correçãozinha da atividade, porque nós estaremos aí relembrando os assuntos que foram estudados durante esse capítulo, tá bom? Estamos encerrando aí o capítulo 2 para começarmos aí o 3. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, encerrando o capítulo 3 para começarmos o 4, tá? Então, vamos prestar muita atenção. Primeira questão. Escreva um parágrafo explicando com suas palavras como podemos fazer o uso das reticências. Só lembrando, gente, que vocês vão explicar com as palavras de vocês. A tia escreveu aqui quanto ao uso das reticências, quando que elas podem ser usadas, mas vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, tá bom? Só lembrando que as reticências, elas são muito comuns na fala de personagens, tá? Qual é a função aí das reticências? A função delas é indicar uma pausa, uma interrupção, aí provocado por sentimento de dúvida, de surpresa, de timidez, ansiedade, ou para trazer movimento ao texto e modificar aí a melodia daquilo que está sendo dito, né? Ajudando aí o leitor a entender a oscilação de emoções dos personagens. Então, elas são muito importantes em um texto, tá? As reticências. A tia colocou aqui um parágrafo, colocando aí em que situações que elas são usadas. Então, nós temos aqui, as reticências, elas devem ser usadas para marcar a interrupção da frase, para marcar a interrupção da frase, também para marcar a interrupção por sentimento de quem pronuncia a frase. Elas podem ser usadas também para indicar a ideia expressa na frase é incompleta, portanto, sua continuidade deverá ser imaginada aí pelo leitor, e as reticências também são usadas aí para realçar uma expressão, tá? Então, essas situações aqui são em que devem ser usadas aí as reticências, tá? Nós temos aqui a segunda questão. Encontre pronomes demonstrativos no diagrama, depois explique os usos que podemos fazer deles. Uma dica: os pronomes variáveis aparecerão escritos apenas no masculino singular, certo? Então, só lembrando que os pronomes demonstrativos aí, eles são usados aí para indicar a posição de um ser qualquer em relação a outro ser. Então, aqui está dizendo que os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis e invariáveis. Os variáveis são aqueles que mudam em gênero e número, tá? E os invariáveis, eles não se modificam, então eles só aparecerão escritos apenas no masculino, tá? Então, nós temos aqui. Os pronomes demonstrativos encontrados são aquele, aquilo, esse, isso, isto e esse, tá? Esses foram os pronomes. Aí pediu para falar aí com relação ao uso dos pronomes. Eu coloquei assim: são usados para indicar a posição de um ser qualquer em relação a outro ser, como a tia já explicou anteriormente, tá? Lembrando que eles podem ser variáveis e invariáveis, tá? Os pronomes demonstrativos. Aí nós temos aqui agora a terceira questão. Complete o esquema abaixo com as principais características do gênero. Texto dramático estudados nesse capítulo. Aí nós temos, com relação ao texto dramático, que nós vimos aí, que é o texto que é utilizado em peças teatrais, tá? Não possui um narrador, porque os personagens eles vão conversando e aí o texto vai sendo falado pelos personagens, então não precisa de um narrador, tá? Possui rúbricas que descrevem ao leitor os acontecimentos, os comportamentos e as reações dos personagens, tá? Então, os textos dramáticos possuem rúbricas. Vocês lembram o que são as rúbricas, né? São as palavras, as frases que aparecem em letra maiúscula, em negrito, ou então em letra maiúscula, em letra caixa, né? Que é a letra maiúscula, sublinhados. Os nomes dos personagens são apresentados antes de cada fala. Então, essas são as características aí do texto dramático, certo, gente? Essa foi a correçãozinha da nossa atividade aí de português. Vamos relembrar, lembrando vocês que nós finalizamos aqui o capítulo 3 para iniciarmos
na próxima aula o capítulo 4, tá? Então, até mais.